boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Turma Direito do Trabalho 2. Bom, gente, primeiro vou pedir desculpa porque eu estou mais à vontade. Tá um calor do inferno aqui dentro de casa. Não tive não como botar terno, nada nenhum pra taquada hoje, não tem jeito não, vai ser bem informal, viu? Mas eu tô de calça, sério, eu tô de calça, tá? Calor da peste. Vamos lá. Plano de aula 5. Direito de Trabalho 2, plano de aula 5. Vamos dar continuidade, os planos estão lá no portal, certo? Vocês podem ir acompanhando e tal. Plano de aula 5. Vamos falar o que nesse plano de aula 5? Então, gente, plano de aula 5, a gente vai tratar sobre rescisão do contrato de trabalho. Deixa eu aumentar aqui 1, 2, 3 e... Estou enxergando nada de longe. A gente vai tratar sobre rescisão do contrato de trabalho, tá? Na verdade, ele vai tratar sobre formas de término do contrato de trabalho. São terminação do contrato de trabalho e suas características, tá? Já trazendo novidades aí que a gente teve com o advento aí do coronavírus, né? Eu acho que eu falei para vocês, já foi, eu acho que objeto da nossa primeira aula, para tratar só sobre força maior como término de contrato de trabalho, mas vamos falar de outras formas de término do contrato de trabalho, com culpa, sem culpa, com culpa do empregado, com culpa do empregador, e qual a consequência por conta de cada uma dessas formas, tá? Então, ao final desse plano, né, possivelmente eu devo terminar ele em 2 aulas, eu já vou passar outra atividade. Quer dizer, com esse vídeo que eu estou indo, quando eu disser, já vai outra atividade, acho que amanhã, né, hoje é dia 6, segunda, estou gravando dia 6, então amanhã eu devo estar passando. Tá? Vamos lá. Quais são os princípios aplicáveis aqui à rescisão do contrato de trabalho? Primeiro deles, eu vou ter, gente, o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, o contrato de trabalho, ele é preferencialmente, né, firmado por prazo indeterminado. Então, ninguém espera ali, nem empregado, nem empregador, eles vão esperar que ocorra o término desse contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele vai terminar, né, em prazo indeterminado. Por regra, né? Por regra, ele é por prazo indeterminado. Até aí, tranquilo. Beleza. Outro detalhe. O outro princípio. É aquele da presunção favorável ao empregador. Não é bem o princípio, né? É de que aí se uma súmula e o empregador é quem tem que provar como terminou o contrato de trabalho, não é o empregado. Porque a regra é de que esse contrato de trabalho seja por prazo indeterminado. Então, se o empregador, acaso ocorra uma ação na justiça, disser que o empregado é quem foi o culpado, é ele que prove pelo fim do término do contrato de trabalho, porque há uma presunção de que esse contrato de trabalho terminou e essa presunção é favorável para o empregado, para o trabalhador, até por questão, né, de equilíbrio ali, né, aos meios de produção e tal, equilíbrio capital-trabalho e hipossuficiência do trabalhador. Então, essa presunção do término, ela é favorável ao empregado. O outro princípio é o da primazia da realidade. É um princípio, né, que é visto por a gente lá, direito de trabalho 1 o tempo todo, mas de que o que acontece, né, na realidade, ele se sobrepõe aos fatos para o direito material do trabalho. Tá? Então, a forma como ocorreu ou se não ocorreu o término, ela vai ser provada mais através da realidade do que os documentos. Então, por exemplo, se o empregador coloca lá no termo de rescisão contratual, né, que é o chamado TRCT, termo de rescisão contratual do contrato de trabalho, termo de rescisão do contrato de trabalho, né, um documento onde ele está explicando ali tudinho quais são as verbas devidas e tal, não sei o quê, e se ele colocar lá como motivação, demitido por justa causa, que ele tem que colocar a motivação, certo? O empregado, ele pode contestar essa motivação, provando através de que os fatos não refletem aquela motivação. Então, o empregador pode até colocar naquele documento, mas ele não é um documento por si só de prova absoluta. Ele tem natureza relativa por conta do princípio da primazia da realidade. O empregado pode até, né, através de testemunha, dizer, não, o contrato de trabalho não terminou por culpa dele, não. Por minha culpa, não. Eu não fiz nada que ele está dizendo. Então, ele pode questionar, certo? Ele pode questionar e, de acordo com a primazia da realidade, a gente ter os fatos sobrepondo aí ao que está documentado. Ou seja, que não refletem os fatos. Isso acontece, tá? Isso às vezes acontece mesmo. E a terminologia. Porque eu falo agora extinção, eu falo de rescisão, uns falam de cessação, outros falam de demissão. Então, gente, o primeiro deles é a rescisão.
tá? A gente chama de rescisão o fim, ou seja, o contrato de trabalho que ocorre por culpa, tá? Ele vai ser chamado, ou desculpe, o contrato de trabalho que ocorre sem motivação, tá? É o contrato de trabalho que ocorre por si só, a gente tem isso, né? A gente tem isso, né? Então a gente vai ter uma rescisão unilateral ou uma rescisão hoje também bilateral. Há a possibilidade do contrato de trabalho terminar por acordo entre as partes. Então a gente tem essa rescisão unilateral e tem a rescisão bilateral, tá? Como forma de extinção. Ou seja, o contrato de trabalho terminou sem culpa, a gente vai chamar de rescisão, tá? Rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. É uma terminologia assim, tá? Porque às vezes a gente acaba misturando tudo. Porque efeito prático quase nenhum. Mas enfim, tem, certo? Então, quando o contrato de trabalho termina sem a motivação. Ele também pode ser chamado de cessação, tá? Cessação do contrato de trabalho. A cessação do contrato de trabalho, ela vai ocorrer quando o contrato de trabalho terminar pelo seu fim. Acabou o fim, contrato de trabalho geralmente um prazo determinado, acabou, cessação, cessou o contrato. A gente também tem força maior, tá? Então, força maior, como eu expliquei na primeira aula, logo aqui, de trabalho 2, né? Quando o empregador não tiver culpa ou não concorrer com culpa nenhuma para um prejuízo ou para um evento da natureza, como esse exemplo do coronavírus, aí o contrato de trabalho termina, tá? Porque encerra a atividade do empregador. Né? Muitas empresas terceirizadas hoje, diante dessa pandemia, estão sofrendo com isso. Né? Por quê? Porque o tomador do serviço suspendeu as atividades e o contrato também, tá? Das terceirizadas. E em algumas delas não tem como manter, porque geralmente são empresas que ganharam uma licitação ou outra, quando é com órgão público, ganharam uma licitação e contrataram a partir do ganho. Ou seja, eu ganhei uma licitação para varrer as ruas, ou seja, limpeza urbana. Ganhei, beleza, ganhei com o município tal. Ganhei, a partir dali, então eu vou agora contratar os empregados para trabalhar. Porque senão eu não contratava. E geralmente essas licitações são o menor preço. Então as terceirizadas, elas, né, estão sofrendo um pouco com isso. Força maior. Resilição. A resilição, quando o contrato de trabalho termina por um acordo entre as partes. Se diz, chama de resilição, vai ter lá resilição bilateral. O contrato de trabalho terminou por vontade das duas partes e tal, não sei o que, acabou. E a gente tem a resolução do contrato de trabalho, que é quando o contrato de trabalho termina por culpa. Culpa das duas ou culpa de uma parte, tá? Que é chamada também, né, a resolução por justa causa ou por culpa recíproca. Por justa causa quando a culpa é uma das duas e por culpa recíproca quando a culpa é dos dois, tá? A gente tem também a rescisão indireta, que é quando a justa causa é cometida pelo empregador em face do empregado. O empregado pode lhe dar a rescisão indireta, que a gente vai estudar mais adiante. O que é? Vamos às formas e os conceitos. Primeiro a gente vai ter a extinção do contrato por prazo determinado, tá? Extinção do contrato por prazo determinado. Ela pode ser cessação, né? Quando, bom, faz um contrato determinado, prazo determinado para 3 meses. Contrato de experiência, por exemplo. Terminou, você sabe que vai ficar ali, não tem como renovar. São 90 dias o prazo máximo do contrato de experiência, terminou 90, você não vai fazer uma prestação para 6 meses, não, que não tem condição. Tá? Então, é quando o contrato de trabalho termina dessa forma. Qual a consequência disso, Tiago? Se um contrato com prazo determinado, quando ele termina ali 90 dias, o que é devido ao empregado? O empregado vai receber férias proporcionais. O empregado vai receber, vamos anotando esses negócios aí, cada um deles tem consequência no mundo jurídico. Então, o empregado, quando termina o contrato de trabalho, sem culpa de ninguém, pelo fim, ali, terminou prazo determinado, viu? Não é indeterminado não, prazo determinado. Quando termina, o que é que vai ser devido ao empregado? O empregado vai receber férias proporcionais, o empregado vai receber o aviso, o empregado vai receber 13º proporcional, o empregado vai receber, vai sacar o seu FGTS e saldo de salário até aquele dia que ele trabalhou. Tá? Vai receber o FGTS e sacar o saldo de salário até aquele dia que trabalhou. Então, não tem aviso, Tiago? Não tem aviso porque o cara já sabia quando ia terminar. Né? Ele já sabia que é um contrato que tem um fim. Então, se terminou ali, acabou. Férias proporcionais, 13º salário, vai sacar FGTS e saldo do salário de alguns dias ainda que ficou. Certo? Então, são esses os direitos aí do empregado. Tá? São esses direitos aí que o empregado vai ter. Né? E como assim saldo de salário? Se ele trabalhou os 3 meses. Mas veja, gente, pode ser que ele tenha entrado no meio de um mês, ou seja, ele entrou no dia 15 de janeiro, aí ele trabalhou
90 dias, 15 de janeiro, 15 de fevereiro e completou 90 dias em 15 de março, mais ou menos, 15 ou 14 de março, se a gente fosse considerar os 31 ou até 13, dependendo. Mas, vamos lá, supor, terminou 90 dias. Aí ele recebeu o salário, metade do salário de janeiro, né, porque ele começou no meio do mês, recebeu o salário completo de fevereiro e vai receber o salário proporcional, né, aí desses 90 dias. Então, tem saldo de salário, né, saldo do que ficar a restar. Então, FGTS vai sacar 13º proporcional, férias proporcionais e o saldo de salário. Beleza? Pronto. Agora, se o contrato de trabalho, ele termina de forma antecipada, ou seja, o contrato ele é por prazo determinado, ele tem uma data para terminar, mas vamos supor que o empregador terminou esse contrato de forma antecipada, ou que o empregado pediu para sair no contrato por prazo determinado. Isso aí a gente já viu lá em Direito do Trabalho 1, mas eu vou reforçar. Vou enxugar aqui, viu? Tá calor do satanás. Ó, a gente já viu isso em Trabalho 1, mas eu vou reforçar agora. Por quê, Tiago? Porque, veja, o contrato por prazo determinado, ele tem aquele aviso, né? É um contrato excepcional. As partes estão esperando o fim desse contrato. Mas até que esse fim chegue, ninguém espera que ele termine antes. Concorda? Entende? Vamos supor que faz um contrato para trabalhar 6 meses, tá? Em uma determinada empresa. Um contrato temporário para 6 meses. Faz lá aquele contrato. Então o empregado sabe que tem aquela segurança de trabalhar 6 meses e o empregador vai dar treinamento e tudo esse empregado, lhe garantindo também que vai ficar 6 meses. Então se de repente qualquer das partes termina de forma antecipada esse contrato, elas vão pegar outra parte de surpresa. Ah, professor, mas é para isso que serve o aviso prévio. A gente estudou no plano 4, certo? Mas no contrato prazo determinado não tem aviso prévio, salvo uma exceção que eu vou falar daqui a pouco. Então no contrato por prazo determinado, o aviso já é ele. Ou seja, você sabe que vai ficar ali aqueles 6 meses. Não tem aviso prévio no contrato por prazo determinado. Então não tem porquê, né? Não tem porquê existir aí essa antecipação do término. Claro, as pessoas fazem o que querem, ninguém é obrigado a continuar trabalhando para ninguém, nem é obrigado a ter ninguém como empregado. De repente eu quero terminar e acabou. O que é que vai ser devido nesse caso? Bom, nesse caso a situação muda. Por quê? Porque o fato de pegar a outra parte por surpresa pode gerar aí, né, um prejuízo. Então, se faz um contrato para 3 meses e o empregador termina, faz um contrato para 6 meses, e é o empregador quem termina, o que é que vai ser devido ao empregado nesse caso? 13º proporcional, saldo de salário, férias proporcionais, vai sacar o FGTS e a título de multa, o empregado vai receber metade dos salários que teria direito até o fim do contrato. Tá? E a título de multa, de indenização, o empregado vai receber metade dos salários que teria direito até o final do contrato. Então, por exemplo, eu faço um contrato para 1 ano. É determinado? Posso fazer? Posso. Posso renovar? Posso mais um. Tá? Porque é o período máximo de 2 e a renovação só uma vez. Então, eu faço contrato de trabalho por 1 ano. Mas no terceiro mês, teve aí essa pandemia, aí tal, não sei o que, tem suspensão, vou extinguir o contrato. Olha, não dá. O cara estava esperando trabalhar 1 ano, mas só trabalhou 3 meses. O que é que vai ser? Vai ocorrer. Então esse empregado vai receber 13º proporcional, vai receber férias proporcionais, vai sacar o FGTS, saldo de salário e vai receber uma indenização de 7 meses do seu salário pela metade. Se o salário dele era de R$1.000, ele vai receber R$3.500 de indenização. O empregador que vai pagar ele porque terminou o contrato por prazo determinado de forma antecipada. E sem justa causa, tá? Claro, essa indenização só é devida sem justa causa, né? Porque se foi com justa causa, o contrato terminou por culpa do empregado, aí é outra modalidade, aí é outro tratamento. Então, se terminou por culpa do empregador, o empregador quis e tal, pronto, então ele vai receber isso, empregado. 13º proporcional, saldo de salário, férias proporcionais e sacar o FGTS. Além disso, ele vai receber a multa de metade dos salários que ele teria direito até o fim do contrato. Ou seja, se o contrato fosse até o seu final, o seu término. Beleza? Entenderam? Agora, Tiago, quando é o empregado que desiste ou comete alguma falta e o empregador tem que terminar e termina o contrato. Vejam, gente, aí nesse caso,
nesse caso, quando é o empregado que dá causa, né, aquele fim do contrato, quando é ele que dá causa, né, aí ele tem duas formas. Se ele praticar justa causa, se ele cometer alguma falta grave, aí ele só recebe o saldo de salário e vai ter que pagar uma indenização que o empregador provar que teve com prejuízo. O empregador tem que provar, tá? Que teve prejuízo com aquele término. Então o empregador vai até a Justiça do Trabalho, entra com ação de cobrança contra o empregado de prejuízo que sofreu com aquele término antecipado por conta do empregado. Tá? Então, digamos que era um contrato prazo determinado para uma prestação de serviço para um município. E o empregador só tinha aquele empregado que sabia fazer o serviço de TI, por exemplo, né, de programação. Só tinha aquele. E justamente ele deixa o empregador na mão. Justamente ele pratica uma falta grave contra o empregador. Aí o empregador vai lhe pagar o saldo de salário e vai cobrar o prejuízo que a prefeitura cobrar ao empregador, pelo término antecipado do contrato de licitação. Claro que essa indenização que o empregador ele recebe do empregado, ela não pode ser maior do que a que o empregador pagaria se o contrato terminasse por culpa dele. Então tem um limite para essa indenização. Tá? Ela não é tudo não. Então digamos que se o término do contrato de trabalho fosse por conta do empregador e ele pagasse uma multa de 7 mil ao empregado, a indenização que o empregador vai cobrar no sentido contrário não pode ser maior do que 7, tem que ser limitada a 7. Mesmo que o prejuízo tenha sido de 80 mil reais, mas essa indenização que ele pode cobrar é só de 7. Tá? Então foi por culpa. Ah, não, mas o empregado pediu para sair. Sem nada. Ele pode, que ninguém é obrigado a ficar. Então, se ele pede para sair, aí ele vai ter direito a saldo de salário, vai ter direito a férias proporcionais, a 13º proporcional, sacar o FGTS, mas paga a indenização ao empregador. Tá? Mas paga a indenização ao empregador, desde que o empregador comprove, igual a situação anterior. Tá? É melhor um pouquinho? É melhor um pouco, né? Porque nesse caso ele ainda vai sacar FGTS, férias, 13º, a demissão foi a pedido, desculpa, ele não saca o FGTS, porque ele pediu para sair, tá? Então, ele vai receber férias proporcionais, 13º proporcional, vai receber o saldo de salário e vai pagar a indenização ao empregador. Certo? Então, término pelo contrato do empregado tem essas duas situações. Com culpa dele, é só saldo de salário e paga a indenização se o empregador comprovar. Sem culpa dele, ou seja, ele pediu para sair, ele recebe saldo, férias proporcionais, 13º proporcional, mas paga a indenização se o empregador provar. O empregador não pode abater não, viu gente? O empregador não pode abater quando for pagar as decisões. Olha, aqui é de indenização, abater não. Não pode ter essa compensação não. O empregador tem que comprovar que teve prejuízo. E onde é que ele prova? No Poder Judiciário. Ele tem que entrar com ação de cobrança contra o empregado para provar. Porque do contrário, ele não pode descontar não. Se descontar é indevido. O empregado pode reaver na justiça. Certo? Tá, então todo contrato de trabalho por prazo determinado tem essas consequências, Tiago? Não. Porque eu posso ter um contrato de trabalho por prazo determinado que tenha a chamada cláusula assecuratória de rompimento antecipado. É uma cláusula que, uma vez colocada no contrato, torna ele, durante o seu término, como se fosse um contrato por prazo indeterminado. Então é uma cláusula que diz, olha, esse contrato ele tem um prazo final, mas eu posso terminar antes. Então quando as partes acordam e colocam essa cláusula, qualquer um pode terminar antes. Só que, se terminar antes, vai ter que avisar o empregador, ou seja, vai ter que dar aviso prévio. E se não avisar, vai ter descontado o prazo do aviso. Ou se o empregador não avisar, ele vai pagar o aviso indenizado. A gente não tem mais a multa. Tá? A multa de metade do salário e tal, não vai ter mais. Porém, uma vez colocada essa cláusula assecuratória de rompimento antecipado num contrato por prazo determinado, quem terminar o contrato vai ter que avisar o empregador. E se não avisar, aí vai ou pagar a indenização no caso do empregador ou ter descontado no caso do empregado. Beleza, gente? Entenderam? Então essa foi a primeira, né, de muitas espécies de término do contrato de trabalho e suas consequências. A gente começou com o término do contrato por prazo determinado. Na próxima aula eu vou trazer para vocês as formas de término do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Abraço.